no canal @MB Vasco. Sejam todos bem-vindos. Porque aqui é Vasco, de torcedor a torcedor. Então vamos para mais um giro de notícias aqui no canal. Meus amigos, jogador se manifesta após a expulsão no último jogo. E também assédio europeu. Estão de olho nos nossos jogadores, meus amigos. Rapaziada lá fora tá de olho arregalado. Convocação do cria Ryan e também Neymar, né, meus amigos? Mais uma vez o craque não foi convocado. Vamos falar disso também. E os jogadores do Vasco, meus amigos, os gringos, estão na expectativa de ser convocado para suas seleções. Então, meus amigos, vamos para a primeira notícia aqui no canal. Vamos lá. De acordo com o site Papo na Colina, suspenso, Barros quebra silêncio sobre expulsões no Vasco. Lições importantes, meus amigos. Diretoria não gostou muito não, tá? Olha só, hein? Avalanche de cartões e descontrole emocional colocaram um alvo pesado nas costas do jovem. Promessa cruzmaltina. O volante Barros vive um momento de altíssima tensão com a camisa do Vasco, após acumular 5 punições disciplinares em apenas 13 partidas disputadas em 2026. O meia-campista retornou de empréstimo do América Mineiro para encorpar o setor de contenção, mas registra 3 cartões amarelos e 2 expulsões diretas, gerando revolta e muita desconfiança por parte dos torcedores nas redes sociais. Não seja para muito, né? Revolta não. É claro que a gente fica chateado, fica bolado, porque sem necessidade, né? Mas vamos lá. Histórico disciplinar e falhas graves no Vasco. A indisciplina tática do marcador custou caro em momentos cruciais do calendário estadual. O jogador recebeu cartão vermelho direto no clássico contra o Flamengo após pisar sem bola no meia Carrascal, forçando o Vasco a atuar com um a menos por muito tempo. É isso aí. Só nessa aí ele tinha que ter aprendido, né, meus amigos? O rival venceu por 1-0 e finalizou 32 vezes contra apenas um chute solitário do cruzmaltino. Cara. Papai. O pesadelo se repetiu diante do Fluminense, quando o jovem cometeu 2 pênaltis, sacramentou o empate de 1-1 e eliminou o clube do torneio. Meus amigos, tem que dar ali um puxãozinho de orelha no jogador ali, que ele tá meio sem freio, né? Tá meio sem freio, Concorrência interna e posições oficiais. A nova suspensão afasta o garoto do próximo combate contra o Fluminense. Aí, jogo importante, Abrindo espaço imediato para o experiente Thiago Mendes assumir a titularidade do meio-campo. O técnico Renato Gaúcho minimizou o histórico negativo e protegeu o atleta, justificando a entrada dura em Matheus Pereira, meia do Cruzeiro. Renatão, né, sempre chama mesmo os jogadores para si, né, chama a responsabilidade daquela amenizada, né? Vamos ver se os caras vão honrar ele, né? Ele bota a cara direto para bater por causa desses jogadores. Renato Gaúcho, ele comete às vezes alguns erros infantis, que são por causa da idade, mas o garoto tem futuro. Se analisar bem a expulsão, ele foi para fazer a falta, mas não aquele tipo de falta. Ele dá o toque para derrubar o adversário, mas o pé dele entra demais. A expulsão foi justa, só que não teve a intenção. Aí, todo mundo que viu a cena viu que foi falta, né? Sem necessidade. Até o próprio Renato Gaúcho falou aqui, O próprio Barros utilizou as redes sociais para assumir a culpa pela expulsão e afirma um pacto de melhora. O futebol nos ensina todos os dias que a evolução tem tanto nos acertos quanto nos momentos de dificuldade. E cada ação gera um aprendizado. O empate não era o resultado que buscávamos,
mas sigo focado em transformar cada experiência e crescimento para honrar essa camisa. É um garoto bom, né, cara? Só falta, né, depois desses puxão de orelha aí, para ver se ele acorda, né, e volta a jogar bola. Não tinha necessidade de fazer aquela falta lá no Carrascal, não tinha necessidade de ter feito essa falta aí no último jogo também. Então espero que o atleta aprenda, né? Espero que com esses puxão de orelha, e com certeza a diretoria já deu nele, ele bota o pé dele no chão, joga a bolinha redondinha dele e recupera a confiança dos torcedores, tá? Meus amigos, e vamos falar agora do assédio europeu em cima do nosso jogador Andrés Gomes. Os times lá de fora já começaram a regalar os olhos pro atleta, né? De acordo com o site Papo na Colina, assédio europeu. Vasco blinda Andrés Gomes após sucesso em lista mundial. Diretoria correu logo. Opa, calma aí. A ousadia sul-americana nos gramados carioca atraiu definitivamente os olhares dos gigantes da Europa nesta temporada de 2026. O ponta Andrés Gomes assumiu protagonismo absoluto no esquema tático do Vasco e se consolidou como um pilar técnico indiscutível da equipe comandada pelo treinador Renato Gaúcho. Excelente rendimento do atleta de apenas 23 anos despertou forte assédio de clubes de exigente mercado europeu, mas a reportagem do portal esportivo Bola VIP Brasil cravou que a diretoria cruzmaltina mantém tranquilidade total sobre a permanência do seu principal atacante no país. Destaque internacional e blindagem contratual no Vasco. A segurança institucional da diretoria vascaína tem base jurídica extremamente sólida. O talentoso atacante colombiano possui vínculo ativo com o Vasco até o mês de janeiro de 2031. Meus amigos, um contratozinho bom, hein? Formando uma robusta barreira contratual intransponível contra investidas de baixo orçamento vindas do exterior. O departamento do Scott acertou em cheio na contratação do jogador, que se diz totalmente satisfeito atuando no gramado de São Januário e não demonstra nenhum interesse em forçar uma transferência precoce para o exterior, focando exclusivamente em evoluir coletivamente sob as novas diretrizes do técnico Renato Gaúcho. Meus amigos, o jogador está satisfeito, né? Isso que importa. Ranking mundial e risco em clássico. O forte impacto do jogador ultrapassou as fronteiras brasileiras nos dados avaliados pela plataforma especializada SofaScore. O atacante do Vasco ocupa a brilhante segunda posição na seleta lista de jogadores com mais dribles certos no mundo em 2026, somando 58 fintas bem-sucedidas em suas exibições pelo Campeonato Brasileiro. O colombiano está on, meus amigos. O ponta fica na cola apenas de Lamine Yamal, joia do Barcelona, que lidera com folga ostentando 81 dribles precisos na forte La Liga. O levantamento rigoroso considerou dados até da última sexta-feira 13, englobando as ligas mais populares do globo. A lista de dribles da Elite também destaca outros talentos atuais na Série A, como Harry Mosquera, do Red Bull Bragantino, e Lucas Ronier, do Coritiba, além do astro Vinícius Júnior, craque do Real Madrid e da seleção brasileira. Apesar da fase exuberante e dos números impressionantes que chamam a atenção da Europa, Andrés Gomes está pendurado com 2 cartões amarelos e corre grave risco de desfalcar o elenco titular caso seja divertido no duro clássico desta quarta-feira contra o rival Fluminense, que ocorrerá a partir das 21h30 no icônico Maracanã. Meus amigos, olha a listagem aqui, Lamine Yamal, do Barcelona, 81 dribles certos. E Andrés Gomes, do Vasco, 58 dribles certos. Meus amigos, Vinícius Júnior está em 7º, com 40 dribles certos. Meus amigos,
É isso aí, ó. Os caras chegam no Vasco, meu irmão. O talento bate logo lá no teto, a moral vai logo, ó, o score subindo. Isso aí é Vascão, cara. Os caras, se jogar tua bola direitinha, meu irmão, vai pra seleção, prêmio, é isso e aquilo, é só jogar bola, meu irmão. Os caras já ficam logo de olho arregalado no jogador, né? O ruim só é esse. A gente quer que os caras joguem pra caramba, mas quando começa esses assédios aí, daqui a pouco chega a China com dinheiro, com árabe, aí... Mas só que esse jogador é diferenciado. Não tem aqui no Brasil um jogador assim, ó. Não tem. Aqui no Campeonato Brasileiro não tem. Igual o Andrés Gomes, que vai pra dentro assim, ó. Vem 2, 3 batendo no cara, o cara levanta, não reclama. Tu vê se o cara reclama, meu irmão. O nego bate nele direto o jogo todinho, mas o cara sabe o que ele faz? Dribla. Faz só passar vergonha. Estão me batendo? Calma aí que eu vou fazer vocês passar uma vergonhinha básica aqui. Calma aí, toma uma canetinha, toma, seu bobo. É isso aí, pô. Não precisa ficar falando, justificando. Eu acho que ele peca muito reclamando com o juiz. Aí toma um cartãozinho amarelo. Isso ele tem que, né, avaliar. Com certeza a Renatão vai falar assim, filho, fala menos, só joga tua bolinha. Não precisa ficar reclamando com o juiz revoltado, não. Menos, calma. Calma, só joga tua bolinha. Valeu? Então tá. Meus amigos, então vamos para a próxima notícia. Os gringos do Vascão estão na expectativa de ser convocado para suas respectivas seleções, meus amigos. De acordo com o site do GE, olha só. Gringos do Vasco vivem expectativa por convocações à beira da Copa do Mundo. Andrés Gomes e Puma Rodrigues devem ser convocados na última data FIFA antes do Mundial. Se o Paulo Henrique não foi convocado pela seleção para os últimos amistosos antes da data FIFA, o sonho de estar na Copa do Mundo ainda vive para outros jogadores do Vasco. Nesta semana, a lista de seleções estrangeiras para amistosos serão anunciadas e 6 jogadores podem ser chamados. 6 jogadores, meus amigos. Ó. A maior chance vem da Colômbia, país estrangeiro de maior presença no elenco vascaíno. Andrés Gomes, Johan Rojas, Carlos Cuesta e Marino Inestrosa estão na pré-lista do técnico Nestor Lorenzo. O elenco final para amistosos contra França e Croácia será anunciado no final da semana. Desses, o maior provável de ser convocado é Gomes. O atacante, um dos destaques do Vasco na temporada, tem boas chances de figurar na lista. Ele já havia sido convocado na última data FIFA, mas não entrou em campo. Cuesta também foi chamado na última convocação, mas perdeu recentes jogos do time carioca por dores no joelho direito. Marino e Rojas correm por fora. Pelo Uruguai, o lateral direito Puma Rodrigues também tem chances de ser convocado. A Celeste fará amistosos contra a Inglaterra e a Argélia. O camisa 2 foi chamado na última data FIFA, mas não saiu do banco em duelo diante dos Estados Unidos. Figurinha recorrente na lista do técnico Marcelo Bielsa, o defensor vive expectativa de ser novamente chamado. O comandante de 70 anos vai anunciar os jogadores nos próximos dias. Alan Saldívia é outro que está no radar, mas sem nenhuma convocação para a seleção principal nesse ciclo. Corre por fora. Ele representou o Uruguai no Pan-Americano em 2024, mas ainda não recebeu chance pelo time principal da Celeste. Meus amigos, está todo mundo naquela expectativa, né, de ir para suas seleções, de ir para a Copa do Mundo. Qual jogador que não sonha, né, em jogar uma Copa do Mundo vestindo, representando o teu país? Deve ser muito bom essa sensação, né, de tu fazer um gol lá, todo mundo, o mundo todo assistindo você, o teu país torcendo por você, vibrando, um prazer muito grande, né? Meus amigos, então vamos para a notícia mais aguardada sobre Ryan, a convocação do Cria para a seleção brasileira. Olha só, hein? De acordo com o site Papo na Colina, tem futuro. Talentos formados no Vasco vão para a seleção com Carlos Ancelotti. O patrão. O DNA do Vasco invadiu a lista final de teste para o maior palco de futebol mundial na atual temporada. O técnico Carlos Ancelotti anunciou nesta segunda-feira
a convocação da seleção brasileira para os duros amistosos contra a França e Croácia, marcados para os dias 26 e 31 de março. Os duelos preparatórios para a Copa do Mundo contarão com a presença confirmada de duas grandes joias reveladas pelas categorias de base do Cruz Maltino, o volante Andrei Santos, atualmente no Chelsea, e o atacante Ryan, que defende as cores do Bournemouth. O amistoso preparatório e ausência ilustre, a lista oficializou os últimos testes práticos antes da convocação definitiva para o torneio mundial sediado em Estados Unidos, México e Canadá. O grande destaque da relação ficou por conta da ausência do astro Neymar, que a gente já vai falar aqui. O grupo comandado pelo italiano enfrentará a França na cidade de Boston e a Croácia em Orlando. O calendário da seleção brasileira ainda prevê confrontos diretos contra o Panamá no dia 31 de maio, no Maracanã, e o Egito no dia 6 de junho na cidade de Cleveland. Meus amigos, aqui ó, os convocados. Ó, Ryan, ascensão meteórica e venda recorde no Vasco. O comandante justificou a oportunidade dada ao jovem atacante recém-negociado pelo Vasco por 35 milhões de euros, equivalente ao pesados 217 milhões para o Bournemouth. Valorizadíssimo. Carlos Ancelotti detalhou as características que chamaram a atenção de imediato. Quem bateu o olho nele, meu irmão, sabe que o maluco é talento, né? Ó, disse o Carlos Ancelotti: é um jogador potente, que tem qualidades boas, atitude em campo. O atleta acumulou 2 gols e 1 assistência em 7 jogos na Inglaterra, após iniciar o ano balançando as redes 2 vezes contra o Maricá. O italiano abriu o jogo sobre a aposta do novato. Ele é jovem, com certeza tem futuro na seleção. Não sei se vai para a próxima Copa, mas pelo que ele está fazendo, merece estar aqui para a nossa comissão. Meus amigos, é uma oportunidade, né? O Cria tem que abraçar, botou ele para jogar, dar um gás, dar um sangue lá, fazer o seu melhor, tirar o nervosismo. Eu sei que é inevitável, mas ele está acostumado a jogar na seleção, né? No sub-20, o moleque foi campeão em tudo. O Cria não é de bobeira, de São Januário, né, meus amigos? É só fazer o que ele sabe fazer, entendeu? Só isso. E vamos falar, meus amigos, agora do craque Neymar, tá? Do craque Neymar, mais uma convocação que o craque não foi, né? Eu acho, na minha opinião, quis falar do Neymar aqui, mas o que acontece? Pelo fato da seleção brasileira e tal, essa polêmica toda, o cara não foi convocado, eu queria dar minha opinião. Eu tenho quase certeza que a vaga dele é certa. É certa. É lógico que o nego tá fazendo esse docinho e tal, ele só não vai para a seleção, para a Copa do Mundo, se ele se machucar, se lesionar a sério, ele não vai, aí realmente não vai. Agora, se ele não tiver machucado, com certeza a vaga dele é certa. Meus amigos, o cara já não tem mais o que provar para ninguém. É um astro ele, craque, joga muita bola, né? Adora as festinhas, negocinho, polêmicazinha fora de campo. Aí o pessoal tá, ó, só para ele baixar um pouco a temperatura, de humilde, vai chegar lá mais de humilde, para não achar que já está convocado, o que vai fazer, o que vai acontecer, não. O nego tá dando esse chá de calmante nele, para ele focar mais, se dedicar mais nos jogos do Santos, não se envolver em polêmica extracampo, entendeu? Focar, se dedicar até a Copa do Mundo, né? Para que a vaga dele seja 100% garantida. Aí o pessoal, para ele não se achar que é o tal, estão dando esse chá de calmante nele, deixando ele se dedicar, que com certeza por dentro tá roendo, ele tá, entendeu, treinando melhor, não tá mais na farra dele, entendeu? E é torcer para que o jogador vai fazer falta lá na Copa do Mundo. Se ele tiver em suas excelentes forma física, vai nos ajudar muito nessa Copa do Mundo com esses jogadores aí, meus amigos. Experiência ele tem, é um bom jogador, sabe liderar, tem que parar de mimimi. Aí, meu irmão,
Ele parando com essas bobeirinhas dele, jogando só futebol, é certo, tá lá, representando mais uma vez o Brasil na Copa do Mundo, entendeu? Essa é a minha opinião. Meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem ficou até aqui, curte, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fui!